coisa é que fator de risco, a gente pode até relacionar a fatores causais, né? Então, o que causa a hipertensão arterial? Na grande maioria, tem um componente hereditário aí, né? A populacional também. Negros e asiáticos têm mais propensão à hipertensão arterial. Olha, não sabia. Então, se você associa a parte hereditária com essa questão populacional de maior atenção, né, aos negros e asiáticos, então você tem já um fator causal relacionado a essa questão hereditariedade. Agora, existem outros elementos que podem fazer o agravamento ou, ao longo do tempo, por erros de estilo de vida, gerar a hipertensão arterial que não está relacionada à hereditariedade. E aí tem aqueles fatores de riscos clássicos, como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, o uso de álcool e drogas também pode gerar isso. Mas existe um vilão muito forte que é o estresse. É um dos vilões. O estresse, não aquele estresse de uma vez ou outra, mas aquele estresse continuado. Isso é interessante porque você gera um fator de risco para outras doenças também. Então o estresse é um grande vilão. Outra coisa é o estilo de vida sedentário associado à ingesta muito grande de sal. E hoje nós usamos muito produtos industrializados, enlatados, ultraprocessados. Como é que um produto vivo fica durante anos numa prateleira? Verdade. É sal que está ali fazendo essa composição para manter aquele produto vivo. Só que a gente ingere muito sal. E não é o sal que a gente faz, por exemplo, ali nós estamos temperando uma salada. Não, é o sal que já está compondo o produto. Então os embutidos, por exemplo, salsicha, salame, mortadela, até água na boca, né? É tão bom. Tudo que é gostoso. Mas tudo tem muito sódio na composição. Mas não é só isso. Você, por exemplo, num refrigerante, tem composição de sódio. Apesar de ser doce, Apesar tem de ser doce, porque isso realça sabores. Então a indústria alimentícia entendeu essa dinâmica, né? E ela utiliza o sal como realçador de sabores. Só que ao mesmo tempo aumenta a composição de sódio na nossa alimentação. Então fatores de risco, se a gente for pensar, a hipertensão arterial, ela é multifatorial. Obviamente que tem que ter mais atenção aos negros, aos asiáticos, aos idosos. Porque ao longo do tempo, você pode ter nos idosos um enrijecimento das artérias. E isso faz com que a pressão arterial para os idosos acabe se elevando só pelo fato dele ser idoso. Mas o estilo de vida, Flávio, muda todo o conceito. Então, se nós temos um estilo de vida diferente, a gente vai falar um pouquinho lá na frente, nós temos um controle sobre essa hipertensão arterial e os fatores causais. Professor, fala pra gente então sobre esse impacto, né, da hipertensão na sociedade atual. Olha, então vamos lá. 30% da sociedade brasileira é hipertenso. 30%. Então, nós vamos colocar aí 70 milhões de brasileiros são hipertensos. Isso é muito forte. Então, você gera um impacto do risco de doenças que são associadas, né? Por exemplo, infarto agudo do miocárdio, derrame cerebral, doenças renais têm origem pela hipertensão. O rim não suporta a carga hipertensiva e passa a danificar as arteríolas dos rins. E os rins passam a não filtrar adequadamente o sangue, ele vai ter uma insuficiência renal crônica. E aonde ele vai parar? Nos consultórios e principalmente naqueles tratamentos de hemodiálise. Não é? Então o impacto social da hipertensão arterial, ele está nas suas complicações. Problemas de retina. O indivíduo hipertenso, ele corre um tremendo risco de ter problemas de visão pelo excesso da hipertensão arterial ao longo do tempo. Então eu posso gerar complicações cardíacas, renais e também de retina. Então tudo isso vai gerar um risco muito grande. Tirando a questão da retina, a hipertensão arterial ela gera um risco de óbito muito grande pelo derrame cerebral que pode causar
Inclusive a Meg tem... está assustada aqui A ao Meg lado. tem... Socorro, Deus. A Meg tem casos familiares, não é? Sim, sim, muitos casos, né? Os avós, meus pais, infelizmente, né? E foram algumas Hereditário. dessas doenças, quer dizer, ou foi o derrame, ou foi o Isso. infarto, porque o óbito, ele é o pior da ponta, né, das complicações, sim. ok? Mas você pode ter a questão das tromboses associadas também, você pode ter as amputações relacionadas, e quando você associa hipertensão arterial ao diabetes mellitus, aí então a gente tem realmente um dos fatores de risco que mais geram problemas cardiovasculares. Então, assim, em termos de sociedade brasileira, o custo é muito alto, não só no sentido custo operacional, né? Mas um grande problema da hipertensão arterial é que ela é silenciosa. Que coisa, né? Porque se a hipertensão coçasse, doesse ou A gente ardesse, ia cuidar mais ah, rápido. com certeza. Como então a gente descobre, professor? Tem sinais? Os sinais, quando aparecem, tipo doença, dor de cabeça, vômito, mal-estar, aquela sensação de pressão na cabeça, Isso. né? É Sentia quando muita dor na nuca. a hipertensão já está bem acelerada. Então ela é, na maioria das vezes, silenciosa. Inclusive ela tem um termo popular, né? Que a gente usa, ela é um assassino silencioso, a hipertensão arterial. Porque você não sabe que tem. Agora, quando você começa a ter sinais e sintomas, ela já está há muitos anos dentro da sua vida cotidiana. E aí você vai ver que há, na verdade, distúrbios agravados no rim que geram sinais e sintomas. Distúrbios agravados no coração que geram sinais e sintomas. E assim sucessivamente. Então a hipertensão arterial ela precisa ser avaliada. Por isso que dentro das políticas públicas mais eficazes é a avaliação periódica da pressão arterial. Né? Hoje em dia, por exemplo, você não pode mais fazer as avaliações de pressão arterial dentro das farmácias. Eu acho completamente uma estratégia negativa, porque muitas farmácias próximas das pessoas faziam essas avaliações prévias. Hoje não pode mais. Então onde que ele vai? Ele vai para os postinhos. Os postinhos às vezes estão longe da casa deles. Ele só vai a hora que a coisa tá feia. Exatamente. Então a avaliação preventiva seria a melhor conduta. E como é que se avalia a pressão arterial? Dentro de um padrão clássico. O indivíduo senta numa cadeirinha, fica por 5 minutos quietinho, aí vem a enfermeira ou um profissional da área de saúde e faz a avaliação da pressão arterial por aquele esfigmomanômetro, né? Aquele aparelhozinho de pressão. Só que na primeira vez pode ser que esteja alto. Então a gente faz a cada 2 dias, repetidamente, ou pelo menos 2 ou 3 dias repetidos. Se der as pressões elevadas, já se constata que ele tem hipertensão. A primeira não é constatada hipertensão, sabe por quê? Porque tem a síndrome do jaleco branco. Às vezes tô agitada, tô com medo do médico. Exatamente. Então a gente tem que avaliar a pressão ao longo de alguns dias. Se por acaso ela estiver sempre acima de 14/9, já é caracterizado hipertensão. 12/8 é o normal. 13/9 é o limite. 14/9 já é considerado hipertensão. E se isso tem uma avaliação continuada, aí realmente é necessário a avaliação mais minuciosa e a avaliação dos outros fatores de risco e de possíveis complicações, né? Inclusive, nós temos batido nessa tecla. Hoje eu acabei de ler o cardiômetro. Nós estamos hoje com 134 mil óbitos por ataque cardíaco. Caramba, é muita coisa. E isso nós estamos em abril. E dentre esses ataques cardíacos, a hipertensão arterial está como fator de risco forte para os ataques cardíacos. Então, em termos de políticas públicas, a avaliação da pressão arterial deveria ser constante e frequente, não só nos postos, mas nas praças. Eu sou muito favorável a isso, nos pontos de ônibus, sabe, aonde tem população e tem gente circulando, era necessário se fazer. E a partir do momento que se descobre, é imediatamente importante o começo do tratamento, né? É essa dúvida que eu tenho para o senhor. Fiz a avaliação, constatou pressão alta, e aí a partir de agora, qual é o tratamento? Tratamento médico? Tem tratamentos terapêuticos também? Como que se desenrola esse tratamento? Como a hipertensão arterial é multifatorial,
nós temos que cuidar dessa questão multi também. Obviamente que a linha de frente é medicamentosa, né? Existem muitas medicações antihipertensivos. E hoje as linhas, elas são desde as mais simples até as mais complexas, mas elas geram assim uma qualidade de diminuição da pressão muito forte. Mas tem que se tomar permanentemente. Lembra que a pressão não coça, não arde, não dói. Às vezes o indivíduo está bem, ele não toma. Vou parar de tomar. Ai, ai, ai. Então, Ou ou eu esqueço, porque não entra na minha rotina. Então, assim, hipertensão arterial, quando constatada, medicações. Esse é um primeiro ponto. Só que não é só isso. Nós falamos que ele é multifatorial. Então, eu tenho que controlar a minha obesidade, caso eu tenha. Eu tenho que ter um estilo de vida melhor. Então, a atividade física ela é obrigatória. Por quê? A atividade física ela gera uma vasodilatação das artérias. E isso é muito bom, porque a pressão arterial ela é controlada. Flávio, vamos dar um exemplo clássico aqui para o nosso ouvinte. Quando você está aguando as plantas num jardim, você tem um fluxo de um jato da água mediante aquela pressão da mangueira. Quando você quer que a pressão aumente e o jato vá mais longe, o que você faz? Você aperta a mangueira. Então você aumentou a pressão de saída. E isso acontece no nosso organismo. Se a gente tem a artéria mais fechada, o coração vai sofrer mais e gerar mais pressão contra aquele fechamento das artérias. Então nós temos que ter algumas coisas que façam a dilatação delas. A medicação faz isso, mas a atividade física faz. E uma caminhada de 30 minutos faz uma vasodilatação durante 24 horas. Olha só. Santo remédio. Meg tá nessa. Sim, faço atividade física, né? A minha maior dificuldade foi o sal, né? Porque eu gostava de bastante sal, né? Eu até pensei que não ia me acostumar, mas é interessante que o paladar muda. Vai mudando. Né? Você vai se adaptando. E esse tempo friozinho também contribui para isso, aí né, piorou, professor? né? Porque o tempo frio faz uma vasoconstrição das artérias do corpo inteiro. Então meu coração vai bombear mais encolhidinho, igual a gente, fechadinho, viu? exatamente. Aí o coração vai bater mais forte e gerar mais pressão e gera uma pressão alta. Por isso que o coração é um dos primeiros órgãos a sofrer com a hipertensão arterial. Ele passa a trabalhar muito mais e ao longo dos anos ele vai tendo inclusive a insuficiência cardíaca. Já ouviu falar do coração grande? Né? Nossa, a pessoa tem um coração enorme, né? Por um lado é bom, mas pelo outro lado ele gera uma insuficiência cardíaca. Isso eu posso ter uma insuficiência cardíaca, eu posso ter uma insuficiência renal, eu posso ter outros complicadores vasculares. Então a pressão arterial ela precisa ser controlada. E a hipertensão ela é realmente um grande mal para a nossa sociedade. E o pior, desses 70%, desses 30% né, de brasileiros que nós falamos, pasmem, 51% não sabe que são hipertensos. Isso é um dado concreto da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do próprio Ministério da Saúde. Por isso que é importante avaliar, estar em avaliação constante. Projetos, programas de avaliação. Inclusive a Unifev está fazendo esse projeto agora, né, indo em todas as cidades. Verdade. Nós fizemos aqui, depois estamos em Cosmorama, Riolândia, estamos cumprindo aí um papel, inclusive, e dentro do papel de saúde pública, né? E dentre essas avaliações está a avaliação da pressão arterial. Né? Então eu convido a todos, viu, que estejam na nossa região. Se você tem o grupo da Unifev lá, faça a avaliação da pressão arterial, porque além de avaliar, você também terá orientações preventivas e orientações técnicas de tratamento.